Olá, professores, especialistas, gestores, demais educadores. Eu sou Valéria, professora, atuando no CREI, que é o Centro de Referência Educação Especial Inclusiva, e pertence à SRE de Poços de Caldas. Eu estou aqui hoje para falar com vocês brevemente sobre os jogos pedagógicos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas. Sabemos que a utilização de jogos pedagógicos como estratégia de ensino nas escolas tem sido cada vez mais frequente, não é mesmo? Por que será isso? Há uma compreensão entre nós educadores de que a utilização de jogos no processo de ensino e de aprendizagem favorece o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicomotor, social. Também, através deles, é possível construir novos conhecimentos, aprofundar conhecimentos já adquiridos, revisar conceitos. Os jogos educativos também podem ser utilizados em todas as áreas do conhecimento. E nessa concepção, o jogo em sala de aula e em outros espaços escolares, como, por exemplo, em salas de recurso, tornou-se uma metodologia de ensino e não mais um mero passatempo. Já nos meados do século XIX, o pesquisador Froebel, considerado o fundador do jardim de infância, ele já defendia o uso de jogos e brincadeiras na escola, com a finalidade de ensinar. Atualmente, muitos pesquisadores vêm se dedicando ao estudo e levantamento dessas potencialidades pedagógicas que os jogos trazem no ensino, de forma geral. Então, além desses conceitos do desenvolvimento de habilidades, como organização, argumentação, reflexão, também análise, interação, tem também o desenvolvimento de atitudes, como aprender a ganhar, por exemplo, a lidar com o perder, o respeito às regras, o trabalho em equipe, dentre outras habilidades aí. Também é possível trabalhar com jogos para realizar aí avaliações processuais e também autoavaliações pelo estudante e pelo professor. O ato de jogar e de brincar, ele se caracteriza como uma metodologia que favorece a aprendizagem. Então, o papel do professor é de suma importância. É a intencionalidade pedagógica que fará com que o ato de jogar ou de brincar se caracterize como uma metodologia de ensino visando a aprendizagem. Sem essa intencionalidade pedagógica, corre-se o risco de se utilizar o jogo e a brincadeira sem explorar aí seus aspectos educativos e perde uma grande parte da sua potencialidade. Nesse sentido e nesse contexto, o planejamento pedagógico ele assume um papel primordial na definição aí de objetivos, de estratégias, na organização do ambiente, na preparação de materiais e também na antecipação de situações durante a execução dessa atividade, não é isso? Como afirma também Anastácio, um pesquisador, nas situações em que lida com jogos em sala de aula, o professor ele se depara certamente com a competição, que é uma característica marcante em nós, seres humanos. E nessas atividades, o professor ele pode enfatizar tanto o aspecto de construção do conhecimento, em lugar aí de enfatizar a rivalidade. E o professor vai observando a forma como cada estudante lida com a situação, como que ele vai atuar nessa atividade, e aí vai implicar no contexto dos jogos aí diferentes aproximações, umas mais competitivas, outras atividades que são assim envolvendo mais a cooperação. Então, a construção de um jogo, de uma brincadeira, ela é mais do que o ato de jogar em si. Então, a gente tem que ter cautela para não reforçar a atitude aí de baixa autoestima e também de superestimação. Aí, tendo em vista esses aspectos, o professor ele tem ali em seus objetivos, primeiro, preparar bem essa atividade, preparar as situações que vão ocorrer aí durante a atividade, pode ocorrer, o jogo ou a brincadeira, e o professor ele deve conhecer, então, esse jogo, essa brincadeira, ele deve jogar várias vezes antes, brincar mais de uma vez, ler as regras, compreender bem toda a dinâmica da atividade, porque ele vai ser o mediador e também vai fazer aí as adaptações necessárias para atender a todos os estudantes da turma. Nós temos aí no cerne da educação inclusiva o princípio de uma educação para todos, de um espaço onde todos os estudantes eles tenham participação ativa em todas as atividades. Então, ao considerar essas diferenças individuais, a forma e como cada ser humano vai vivenciar esse processo de aprendizagem,
nós começamos a visualizar, então, enquanto educadores, estratégias para que todos tenham oportunidades e possibilidades de acesso, de permanência e também de aprendizagem nesse espaço escolar. Então, os jogos educativos, os jogos pedagógicos, bem como aí outros materiais didáticos, eles também podem ser adaptados, seja na forma, no tamanho, na estrutura, no material em si, nos próprios espaços onde ele vai ser desenvolvido, nos objetivos, aí, dentre outras adaptações. Eu vou passar com vocês agora algumas dessas habilidades cognitivas e metacognitivas que podem ser aí desenvolvidas durante a aplicação dos jogos didáticos, dos jogos pedagógicos. Vamos lá? Então, aí eu trago agora algumas habilidades, algumas possibilidades com esse trabalho aí com atividades lúdicas. A motivação, a memorização, a interação entre os pares, desenvolvimento da motricidade, desenvolvimento da socialização, da solidariedade, a cooperação entre os pares, a criatividade. Também possibilita assim, um julgamento sobre a situação, uma análise, a lidar com críticas, a ter um controle de emoções, a respeitar as regras, a ter mais confiança em si, a tomar decisões, a discriminar. Essas atividades, elas precisam ter, então, um incentivo, um estímulo e um suporte, um apoio, e também tem que ser pensada a complexidade dessa atividade e ter os seus comandos. Então, aqui no incentivo, ele vai ser fornecido pelo professor, que será aí determinante para a realização ou não da atividade. É aquela chamada, é aquela propaganda, é aquela preparação do ambiente, né? O estímulo, pensar nos níveis aí de estímulo, para chamar atenção para essa atividade também, que vem junto aí com o incentivo. O apoio, né, o suporte, se ele precisa, se aquela pessoa que está realizando a atividade, ela precisa de maior ou de menor suporte, de apoio, o grupo, a dupla, a complexidade, quando você desenvolve alguma atividade, tem que testar também a complexidade, se é difícil, se ela é fácil, como que ela vai ser desenvolvida, qual que é esse grau de complexidade, então, dessa atividade, e o que, que vai ser, então, ali observado no desenvolvimento dessa atividade. E os comandos aí, as regras, a interação verbal. Então, os jogos pedagógicos, como eu havia falado lá no início desse vídeo, desenvolvem muitas habilidades, poderão desenvolver, né? Interação com os pares, o rastreamento visual, a organização do pensamento, a flexibilidade cognitiva, o planejamento de ações ou de estratégias, né? O raciocínio lógico, a atenção e a concentração, processos mentais e matemática, né? Seriação, reversibilidade, etc. Nós, da equipe do CREI, do Núcleo Pedagógico, junto com o Núcleo Tecnológico, nós pensamos aí num material, que é uma apostila bem simples, que traz aí alguns jogos, algumas possibilidades. Esse material foi disponibilizado para as escolas. A nossa intenção seria fazer uma oficina presencial, quem sabe para 2024 dê certo. Mas tem esse material aí, bem simples, mas feito com muito carinho, feito com muita atenção. Então, vocês que estão aí me assistindo, procurem na escola, foi enviado para a escola, para dar uma olhada nessas possibilidades aí. Utiliza-se jogos aí tanto do PNAE, né, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, do Projeto Trilhas, que era uma parceria da Natura com o MEC. Temos também jogos que utilizam o tabuleiro. Então, está bem legal o material que vocês estão convidados aí a conhecer e a utilizar. Tá certo? Então, esse vídeo foi bem breve, apenas aí algumas considerações, algumas dicas. E o CREI está à disposição de vocês. Agradeço a atenção, pela escuta. Um abraço para vocês e até a próxima.